busca a tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, nós te amamos, Jesus. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Glória a Deus, não há melhor lugar do que nós estarmos na casa do Senhor. Não teve demonstração de amor maior do que é o Pai que entregou o seu Filho por amor a você, por amor a mim. E nessa manhã nós já iniciamos essa ministração dizendo que nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Dizemos que o Senhor é grande. Nós te adoramos, ó Pai, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, Deus. Nós dizemos que o Senhor é grande, que o Senhor é tudo em nós. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que
Você pode aplaudir a esse Deus? Quando o Senhor estava criando, nos criando, em todas as coisas Ele falou haja, mas quando Ele foi fazer o homem, Ele falou façamos. Ou seja, Ele estava ali com as mãos nos fazendo, e Ele soprou o fôlego de vida dele em nós. Nós temos o fôlego de vida de Deus, e a natureza aguarda pela nossa manifestação. Na palavra do Senhor fala que a natureza anseia, aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. O Senhor está aqui. Você pode levantar as suas mãos e exaltar o nome do Senhor com toda a sua força, reconhecendo que você tem o fôlego de Deus. Vamos, com teu fôlego dentre nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentre nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentre nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentre nós, derramamos louvor somente a ti. Somente a ti, Jesus. O Senhor nos deixou uma promessa, no qual Ele iria para o Pai e deixaria o Espírito Santo como consolador. Nós não estamos só, e Ele virá para nos buscar. E nessa manhã eu quero que você continue nessa atmosfera de adoração, clamando ao Pai. Senhor, venha, Deus. Nós temos em nossas mãos, nós temos a responsabilidade de apressar a vinda do noivo. Você se sente responsável? Senhor, venha. Venha, Senhor, ao nosso encontro. Nós te damos liberdade aqui, Senhor. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende
igreja. Uma vez bem forte, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo Aleluia, vem. glória a Deus, Senhor, glória a Deus por suas promessas, Senhor Deus, em nossas vidas. E nós cremos que o Senhor falou, o Senhor vai voltar, Senhor Deus. O Senhor vai voltar e vai encontrar uma igreja te esperando de braços abertos, Pai, para junto a Ti ficar na Tua presença para sempre, Pai. Então nós louvamos o Teu nome, nós louvamos o Teu nome. O noivo vem, o noivo vem. Essa é a nossa alegria, é nossa alegria. Aleluia. o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Nós invocamos, acende a chama e que venha o Teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, vamos! Nós invocamos, acende a chama e que venha o Teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Aleluia. Glória a Deus. Depois desses louvores, o que a gente pode dizer é que a palavra de Deus em Mateus 6, 25 a 27, ele diz para nós, para a gente não andar ansiosos por coisa alguma. Não se preocupe com a vida. A vida é mais importante do que a comida ou a bebida. E o seu corpo é mais importante do que a sua roupa? Olha os pássaros, eles não plantam, não colhem, não juntam em celeiros. E Deus, o Pai, nosso Pai, supre todas as necessidades deles. Então para que a gente vai se preocupar com o dia de amanhã? O que a gente precisa é crer que Deus quer o melhor para nós, que a gente continue trabalhando, crendo, dando o passo, e Ele vai confirmar os teus passos. Amém? Neste momento em que a gente vai ter o momento de dízimos e ofertas, mas antes eu quero saber quem está visitando a nossa igreja nessa manhã. Tem algum visitante? Ninguém? Então é todo mundo de casa? Glória a Deus. Palavra 2 Coríntios 9, no versículo 10, diz o seguinte: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estarão realizando
não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Essa é a promessa de Deus. O que a gente precisa é acreditar, sermos generosos, buscarmos a nobreza que a gente tem perdido, buscarmos as coisas bonitas da vida, o perdão, a generosidade, buscar isso, simplificar a vida, né? Não correr só atrás de trabalhar, mas de parar, de descansar, e é isso que nós cremos. Essa é a palavra neste momento. A gente vai fazer uma oração agora. Tem um envelope na mesa, na cadeira de vocês, pode fazer o Pix também, e a gente assim vai orar para que Deus continue nos fortalecendo nessas promessas, amém? Vamos orar? Pai querido e amado, muito obrigado por este momento de dízimos e ofertas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações a Tua palavra, porque é uma palavra viva, Senhor Deus, que essa palavra venha modificar-nos a cada dia, para que a gente busque a nobreza, Senhor Deus, nos nossos atos, busque, Senhor Deus, amar as pessoas de forma simples, e que essas pessoas sintam, Senhor Deus, o Teu amor transbordando em nós, através de nossos atos, e que o Senhor possa ser glorificado em todo o tempo, através de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Traz beleza, cinza.
seu Deus que o nosso Deus. Vamos juntos, levante suas mãos, rendidos ao Senhor. Não há nada melhor, Senhor. Não há nada melhor, Senhor, do que o Senhor nas nossas vidas. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Glória a Deus, aplauda esse Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, louvor. Irmãos, podem se assentar, que agora nós vamos assistir 2 vídeos. Amém? Hey, hello, what's up? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. Eu quero te convidar para ser meu aluno e fazer 2 semanas de aulas totalmente gratuitas aqui comigo na Jet. Let's go, come on in! É isso mesmo, agora em agosto nós teremos mais uma edição do Jet Open House. Aliás, come with me, deixa eu mostrar para você o que está acontecendo aqui na Jet. Come, let's go! Hey guys, what's up? Pessoal, como a Jet mudou a vida de vocês? We can speak English! Jet Open House, a nossa escola de portas abertas para você! We can, gostei, hein? Good morning. How are you? Gente, se não souber, fala amém, que todo mundo sabe o que é, viu? Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Que bom, gente. Estamos vindo aí de um final de semana ricamente abençoado. Tivemos aí a festa da roça ontem aqui com as nossas crianças, mas que noite linda, que tarde. A igreja praticamente cheia, e ministrações para nossas crianças, depois lá no estacionamento. À noite provavelmente deve ter umas fotos aí, mas valeu a pena, tá? Então parabéns aí a você, pai, mãe, os líderes que se mobilizaram a tornar, né, esse momento tão importante na vida das nossas crianças. Estamos tendo agora pela manhã reunião com todos os nossos líderes de célula, de ministério, e eles continuam, estava lá ministrando para eles ainda há pouco,
Temos alguns que estão viajando, mas o importante é que nós estamos aqui. Amém? Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Levante assim sua mão. Que maravilha, aqui é minha esquerda, aqui, ó. Tem uma mão que se levantou. Vamos aplaudir o Senhor, está ali perto do Wilson. Eu não sei se teve mais mãos que se levantaram. Que bom, sejam bem-vindos. Queridos, vocês viram aqui também o vídeo do Avance. Pastor, o que é Avance? Avance é um curso, um treinamento aqui para todos os membros da igreja. Mas eu não quero ser líder. Não é para você ser líder. Líder é uma consequência natural. E se você não sabe, você já é um líder. Você que não sabe, tá? Liderança não precisa ter título. Estava fazendo um curso de administração, e o exemplo que o autor do livro usou para falar o que é líder, ele citou o exemplo: 2 pessoas trabalhando numa empresa, tinham que carregar uma caixa bem pesada. Aí um chegou e falou assim: olha, você pega ali que eu pego aqui. Aí ele falou assim: esse já é líder. Ele já tomou a frente, ele já direcionou. Então, assim, isso você faz todos os dias sem saber, tá? Então, esse curso, você vai conhecer um pouco mais a visão da igreja, será capacitado, treinado, não apenas para questões ministeriais, mas também para o seu dia a dia. Então, se você é membro, você pode, e eu vou profetizar aqui que você irá, e eu vou talvez ser um pouco pesado, eu vou falar que você deve participar, tá bom? São 14 encontros, acontece aos domingos pela manhã, de 8h30 às 10h. Então, você chega mais cedo, participa do treinamento, vem aqui para cima para celebrar ao Senhor. Pastor, eu já estou com 70, eu estou perto da sua idade. E eu estou com alguns cursos aí para fazer aí, tá bom? Vamos juntos nesse propósito. Amém, queridos? Nós estamos nesse período agora de junho e julho, falando nesse tema aí. Qual é o tema? Opa! Nem para o ensaio tá bom, hein? Vamos lá. Preparados para os dias melhores. Então, nós trabalhamos esse tema. Esse tema, ele tem a ver um pouco com escatologia. Escatologia é uma matéria que você estuda no curso básico de teologia aqui da nossa igreja, que trata das coisas futuras, tá certo? Então, a gente trabalhou vários assuntos dentro desse contexto aí escatológico. Então, nós falamos sobre essa verdadeira conquista, essa verdadeira glória, essa verdadeira prosperidade que nós pregamos, que não tem a ver com bens terrenos, mas falamos e muito aqui sobre o verdadeiro sentido da vida. Quem participou, quem esteve aqui nesses domingos, falamos sobre os 7 dias mais incríveis, os 7 dias mais incríveis de todos, que irão definir o seu destino eterno. Nós começamos essas ministrações, eu ministrei a primeira mensagem falando sobre o dia mais importante, a morte de Cristo. Depois, a Sunamita falou sobre o dia mais extraordinário, a ressurreição de Cristo. Eu voltei falando sobre o dia mais poderoso, que foi Pentecostes. Pastor Jair falou sobre o dia mais glorioso, a segunda vinda de Cristo. Domingo passado, eu acho que foi domingo passado, não, na ceia, eu falei sobre o dia mais grandioso, as bodas do Cordeiro. Pastor Leandro, domingo passado, o dia mais temido, falou sobre o anticristo. E hoje, o dia mais revelador, que é o juízo final. Tá certo? É claro, gente, que foi uma palavra muito rápida. Cada assunto desse aqui, você fala 2, 3 meses, todos os dias. Então, é apenas para aguçar a nossa curiosidade, para dar um pouco de ferramenta e para despertar você acerca da importância de estudar esse assunto, para que você possa fortalecer a sua fé e discipular também outras pessoas e falar também deste assunto para outras pessoas. Eu estou aqui pensando, vamos lá, deixa eu ver o meu tempo, eu acho que vai dar tempo sim. Deixa eu fazer aqui para vocês um esboço, deve ser a primeira slide, o pessoal da comunicação,
para vocês se localizarem melhor nesse livro de Apocalipse. Então nós temos aqui esboço do livro de Apocalipse. Qual é o tema desse livro? O tema do livro de Apocalipse, e aí o pessoal vai ter que me acompanhar mais rápido aqui, né? A revelação pessoal de Cristo em glória em sua vinda. Todo o livro de Apocalipse foca esse tema aí, que é a revelação de Jesus e a sua vinda em glória, né? Então, para que a gente conheça um pouco melhor o livro de Apocalipse, é importante você se ater aí a mensagem principal que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 11, diz assim: certamente venho sem demora. Você pode repetir? É um texto que eu aprendi lá com os meus 5, 6 anos de idade, e me acompanha até hoje, depois de 57 anos, tá? Mas o que pode facilitar também, depois eu posso passar esse esboço para você, tá ok? O que pode facilitar também o seu entendimento acerca das últimas coisas? É você também se ater a um verso lá de Apocalipse, que está no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 19. Eu quero que você leia aí, capítulo 1, verso 19. Vamos ler bem alto, vamos lá? Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então preste atenção, este versículo aqui, ele fala aí de 3 divisões desse livro de Apocalipse. Primeiro, o apóstolo João, eu não estou entrando em detalhe aqui quem escreveu, o tempo não permite. Primeiro ele fala: João, escreve as coisas que tens visto, ou seja, que você está vendo. Depois ele fala: e as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. Aqui o próprio Senhor Jesus está falando para João, tá? Para ele escrever o que ele está vendo, o que está por acontecer e as coisas futuras. Então a primeira parte aí deste versículo, a parte 1 deste versículo, é concernente ao Senhor Jesus Cristo. Tá? São coisas passadas no tempo de João, coisas que ele estava vendo, tá certo? A segunda parte deste verso é concernente à igreja, são coisas presentes. Então, se você, voltando aqui na parte primeira, a parte primeira que eu disse é concernente ao Senhor Jesus Cristo. E isso está no primeiro capítulo do livro aí de Apocalipse. Você não vai ler agora, mas se você abrir a sua Bíblia no primeiro capítulo de Apocalipse, é a visão que João tem de Jesus. Ele começa a descrever ali sobre Jesus. Então, o primeiro capítulo é sobre a pessoa de Cristo. A segunda parte deste versículo que nós lemos, e as coisas que são, é concernente à igreja. Ou seja, João recebeu aqui uma visão das coisas que iriam acontecer. Então ele escreve o capítulo 2 e o capítulo 3, falando sobre aquelas 7 igrejas que você já deve ter lido. A igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, de Tasso, enfim, são 7 igrejas, tá? Então, João recebe de Deus uma visão acerca do que iria acontecer na igreja de Cristo. Alguns estudiosos afirmam, e eu creio assim também, tá certo? Que essas 7 igrejas, elas representam esse período da história da igreja na face da terra. Então o que eles dizem? Quando João escreve a primeira carta, né, à igreja, ao anjo da igreja que está, não sei se é Filadélfia, né, ele escreve para esta igreja, falando de algumas características presentes nessa igreja. E aí, o que acontece? Os estudiosos afirmam que esta igreja corresponde à história da igreja que nós vivenciamos nesses 2000 anos, até o ano 300. Então, o que os estudiosos fazem? Eles vão analisando o transcurso da história da igreja de Cristo e fazendo uma analogia com esta visão de João. O que eles entenderam? Que nós estamos num período da 7ª igreja.
Ou seja, não falta mais nenhum período para se cumprir. E eu acho interessante que, quando ele fala sobre a igreja, é o capítulo 2 e o capítulo 3. O capítulo 3, se não me falha a memória, você pode até abrir a sua Bíblia, a gente não vai ler, mas o último versículo, mas se alguém encontrar aí, lê para mim aí, bem alto. Do capítulo 3, o último versículo, eu penso que essa última carta da Laodiceia, não é isso? A igreja de Laodiceia. O que diz o último verso? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta igreja de Laodiceia, nos versos anteriores, se não me falha a memória, fala, eis que estou à porta e bato. É isso, o verso 3 e 4, é isso que diz aí, né? O 5, como é que... Capítulo 3, versículo 20. Então é isso aí, tá? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, nós estamos vivendo nesse período dessa igreja. Nesse período, fala que Jesus está do lado de fora. É uma igreja que Jesus não tem muita liberdade. O Espírito Santo, ele tem que bater, ele tem que esperar você querer ou não, não, agora pode, agora não pode, agora eu vou passear, agora eu vou para a praia, agora eu vou, tá? Aí o Espírito Santo fica do lado de fora. Que Deus tenha misericórdia de nós, gente, tá certo? Então veja bem, mas se você observar o capítulo 4, como é que começa o capítulo 4? Qual o primeiro verso do capítulo 4? Gente, isso é tremendo. Começa assim, depois destas coisas, olhei e eis que vi uma porta aberta no céu. É isso que diz? Então tá. Então veja bem, eu disse que a segunda parte daquele verso que João escreveu, falando sobre as coisas que são, ele está falando sobre um período da igreja. Eu disse também que nós estamos no período da sétima igreja, que são 7 as igrejas da Ásia, ou seja, estamos vivendo os últimos dias. João encerra o capítulo 3, ele não fala sobre isso. E quando começa o capítulo 4, ele diz, depois destas coisas, que coisas? Depois do período dessas igrejas. Quando essas igrejas não estiverem mais na terra, por quê? Porque ela foi ou será arrebatada. O que João vê aí? Depois dessas coisas, eu vi uma porta aberta no céu. O capítulo 4 de Apocalipse, você tem ideia, é o capítulo que fala do arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Então, nós estamos falando aqui numa ordem cronológica. João recebe a visão de Jesus. Capítulo 2 e 3, ele fala sobre um período da igreja na face da terra, representado por essa sétima igreja. E já no capítulo 4, ele vê a igreja arrebatada, que é eu, que é você, amém ou não amém? Eu estou lá, viu? Eu quero bater papo com você lá. Eu não sei se eu vou te conhecer, mas não importa, estando lá é o que importa, né? Tá. E aí, então, nós temos, a partir do capítulo 4, a terceira divisão desse versículo de 1 em 19, que diz, escreve as coisas que você está vendo, as coisas que são e as coisas que estão por acontecer. Então, a parte 3 é concernente às nações gentílicas e o estabelecimento do reino de Deus. Então, capítulo 4, a igreja arrebatada, estamos no céu. A partir do capítulo 5 até o capítulo 22, são eventos que vão acontecer aqui na terra, tá certo? E dessa forma, nós temos aí uma explanação bem sucinta deste livro de Apocalipse. Resumindo, primeiro capítulo, a visão de Cristo glorificado. Capítulo 2 e 3, a igreja no passado e no presente. E o capítulo 4, a igreja o quê? Arrebatada. O capítulo 5, que eu não falei, é a igreja glorificada. Ou seja, nós seremos arrebatados, vamos receber um novo corpo, e o capítulo 5 fala da igreja no céu. A gente pregou sobre esse capítulo 5,
Se não foi na última ceia, numa ceia anterior. Porque no capítulo 5, depois você vai ler em casa, começa dizendo que João estava chorando porque ele viu um livro selado com 7 selos e que ninguém podia abrir aquele livro. Então o apóstolo João, ele teve essa visão. Ele vê esse livro e ele chorava. Por quê? Porque ele sabia que este livro precisava ser aberto. João sabia que este livro continha ali as coisas futuras, o que teria que acontecer. Mas na visão, depois você vai ler em casa, o Senhor Jesus aparece para ele e diz: não chore, João. Né? Alguém fala assim: olha aqui o leão da tribo de Judá. Né? Ele é digno de abrir este livro, ele vai abrir este livro. Então ele vê o Cristo glorificado. Então, no capítulo 5, a igreja glorificada, a igreja está no céu, tá certo? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E aí, a partir do capítulo 6, é quando começa a falar daqueles juízos. Isso aí eu acho que todo mundo sabe, porque o pai e a mãe quer assustar o crente, começa a falar do Apocalipse, começa a amedrontar, né? E não teria que ser desse jeito. Tá? Você assiste um filme de Apocalipse, é só guerra, tragédia, e realmente Apocalipse fala sobre isso. Mas eu recomendo você, pai e mãe, não amedrontar o seu filho com o livro de Apocalipse. Você quer falar de Apocalipse? Fala: gente, como que Deus é bom, olha Deus revelando, o que vai acontecer nos últimos dias, mas nós não estaremos aqui, tá certo? Nós estaremos no céu. Então, a forma como você, eu estou dizendo isso porque o meu sogro e a minha sogra faziam culto doméstico lá com a Sunamita e os irmãos, falando de Apocalipse. Né? E amedrontando e assustando, você tem que orar, você vai para o inferno, não sei o quê, e você vai ficar o juízo final. Meu Deus, tá? Então, quando não era Apocalipse, era provérbio, né? É a vara no filho, olha a maneira que usava a Bíblia, né? Era só a seu favor, né? Tá? Mas não lia, o pai não lia aquele texto que Paulo escreve aos Efésios dizendo: pais, não provoque a ira dos vossos filhos. Esse texto os pais não lêem para os filhos, né? Mas vamos voltar aqui, né? Então nós estamos fazendo aqui de uma forma bem rápida, como eu disse. Depois a gente pode disponibilizar esse texto para você, né? Então, gente, do capítulo 6 ao capítulo 18 é o período da grande tribulação, tá? Que vai acontecer aqui na terra. Já a partir do capítulo 19 é a volta pessoal de Jesus lá no final de todas as coisas. Jesus volta novamente, né? E aí 21 e 22, o perfeito estado eterno, tá certo? Então, bem resumido, bem rápido aqui para vocês, um esboço aí deste livro de Apocalipse. Isso ajuda um pouco. Por exemplo, se de alguma forma você conseguir memorizar isso, quando você abrir a Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 7, eu já sei que capítulo 7 vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Então, não tem como você ler o capítulo 7 de Apocalipse e querer fazer uma aplicação dele hoje, tá? Trazer para os nossos dias. Por quê? Porque o que está ali no capítulo 7 só vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Você leu o capítulo 1 de Apocalipse. O capítulo 1 já aconteceu. João teve uma visão do Cristo glorificado. Capítulo 2, capítulo 3, até o final do capítulo 3, já aconteceu. Nós estamos hoje no período da última igreja, da 7ª igreja. Tá certo? Amém, queridos? Quanta informação, né? Isso deve ter dado um choque aí, mas vamos lá. Deixa eu falar também sobre o encerramento, não é encerramento, uma parte dessa série aí, que nós estamos falando nesse período, nesse tema aí, preparado para os melhores dias. Então, por que nós estamos falando sobre esses melhores dias? Porque o cristão, ele não tem medo da morte. O cristão não tem medo do juízo final, não tem medo da grande tribulação, porque ele sabe quem ele era, um filho de Deus, e que ele não irá passar pela grande tribulação. Aí alguém fala assim: pastor, eu já estou passando há muito tempo, né? Tá? A diferença é que você tem Jesus com você. Tá? Ele está no seu barco, caminha com você. O problema é que quando nós passamos tribulação, às vezes a gente não vê Jesus, a gente só vê o fantasma, é igual os discípulos. Jesus vinha caminhando, ele estava com tanto medo do vento, que vira era fantasma. Mas o Pedrão estava lá, ele ouviu alguma coisa: epa, se é Jesus, hein, deixa eu ir até aí.
Aí Jesus falou, vem Pedro, e Pedro foi. Se afundou lá, mas vamos valorizar aqui a coragem dele. Amém, queridos? Então, veja bem, a gente vai dar um pulo então nós falamos sobre a morte de Cristo, falamos sobre a ressurreição, falamos sobre Pentecoste, falamos sobre a igreja arrebatada, falamos sobre as bodas do Cordeiro, e a gente vai dar um pulo aqui para falar sobre o juízo final, que aí a gente está quase chegando no final dessa série aqui. Então, no juízo final, que vai ser lá depois do capítulo 6, 7, lá 18 e 19 do Apocalipse, eu disse que a igreja estará o quê? A igreja estará arrebatada ou glorificada. Então, grave isso. No juízo final, só quem irá ressuscitar serão os ímpios. Porque agora, quando Jesus voltar, os salvos vão ser o quê? Transformados o seu corpo, vai receber um corpo glorificado, e nós, se estivermos vivos, teremos o nosso corpo também transformado. Isso é um mistério, né? Então, ao mesmo tempo, é gente saindo do cemitério, saindo lá debaixo do mar, que morreu afogado, enfim. E quem estiver vivo, tá, a gente vai encontrar com Jesus nos ares, para estar para sempre com o Senhor. Então a igreja está glorificada, um corpo glorificado. Não tem mais dor, não tem enfermidade, não tem doença, enfim, uma outra dimensão que Deus tem para você e para mim. Amém? Mas aqueles que morreram sem salvação, que não creram, enfim, eles só irão ressuscitar lá no juízo final. Mas agora ressuscitar para a condenação. Aí alguém pode perguntar, e os que morreram sem conhecer o Evangelho? Então veja bem, tem muita coisa que a Bíblia não diz. E uma frase que eu aprendi muito tempo atrás, diz assim, aquilo que a Bíblia não mostra clareza, eu não posso afirmar com certeza. Você vai encontrar muita gente aí, principalmente em Apocalipse, falando muita coisa, tá? Então, aquilo que a Bíblia não mostra clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Vai ser assim, assim, assado. O que eu falei para vocês anteriormente? Eu disse assim, uma boa parte dos autores e escritores acreditam nesse formato desse esboço, e eu disse assim, eu também creio assim. Eu não estou dizendo que eu estou certo. Ou seja, tudo que eu vi, tudo que eu li, tudo que eu aprendi, fez com que eu construísse essa ideia. Para mim tem sentido isso. Você, por certo, já ouviu diferente, vai ouvir diferente. O que eu recomendo? Leia, estude, tá? Não aceite qualquer um, tá certo? Mesmo o seu pastor aqui falando, você não é obrigado a concordar. Mas se for discordar, discorde com fundamento. Não é porque você ouviu alguém falar diferente, não é porque você não crê dessa forma. Então, tenha algum argumento para apresentar a você mesmo. Não precisa ser para mim, eu não preciso, tá? Porque nós queremos crentes que pensem, crentes bereanos, são aqueles crentes que conferem. Está ouvindo o pastor falar, epa, está de acordo com a Bíblia. E isso se aplica a qualquer pastor dessa igreja. Amém ou não amém? Então, veja bem, Deus é perfeito em justiça. Tá? Então, Ele tem uma lei para julgar aqueles que não conheceram o Evangelho, aqueles que não conheceram a lei. Olha o que aqui diz Romanos, capítulo 2, verso 12, a palavra de Deus diz o quê? Vamos ler bem alto agora. Todo aquele... Então, veja bem, ninguém é inocente diante de Deus. Então, Deus tem os seus caminhos. Então, a Bíblia assegura que os juízos de Deus são verdadeiros e justos. Olha o que diz aí Apocalipse, capítulo 16, verso 7. Vamos ler Apocalipse 16, 7. E ouvi o altar responder, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amém, queridos? Você vai encontrar também em Salmos, também falando sobre a justiça de Deus. Então, eu e você podemos e devemos descansar nos atributos de Deus. Eu já falei para vocês uma frase de C.S. Lewis. C.S. Lewis,
um dos maiores teólogos dos nossos tempos aí, ele disse o seguinte: a imutabilidade, não é isso? Do caráter de Deus é a segurança da minha salvação. Ou seja, a certeza que eu tenho de que Deus é imutável, que Deus não muda, isso traz paz ao meu coração. E é nesses atributos que a gente precisa, gente, crer, acreditar. Por isso que é importante você estudar um pouco mais sobre Deus. No nosso curso básico de teologia aqui, tem uma matéria que fala sobre isso. Porque conhecer a Deus não é apenas sentir Deus. Ah, mas eu choro quando eu oro. Ah, eu choro quando eu vou à igreja. Ah, Deus é bom. Sim, muita gente fala que Deus é bom. Mas quando o vento sopra ao contrário, ele esquece. Ele esquece da bondade de Deus. Então, talvez por essa cultura nossa, né, do brasileiro, de depender, de tocar alguma coisa, de sentir alguma coisa, existe momento na sua vida espiritual que você não vai sentir. Muito pelo contrário. Você vai sentir ódio, rancor, inveja, vai sentir tanta coisa ruim, que a sua percepção é que Deus está distante. Por quê? Porque a sua relação com Deus está baseada em sentimento. A gente precisa sentir alguma coisa para fazer ou para acreditar. E não é dessa forma que Deus quer que a gente se relacione com Ele. Então, os atributos de Deus, a fidelidade de Deus, você estudar sobre a bondade, sobre a misericórdia, quanto mais você estudar sobre isso, gente, você vai fluir. Só que a maioria de nós queremos estudar sobre o poder de Deus. Nós queremos estudar sobre aquilo que nos favorece, aquilo que encanta os nossos olhos. E eu volto a dizer, vai ter momento que você não vai ficar com os olhos encantados. Quando alguém te trair, quando alguém puxar o seu tapete, quando a enfermidade bater na sua casa, tá? O que sustenta nessa hora? É você crer que Deus é bom em todo o tempo, que Ele é fiel, e você descansa nisso. E esse descanso traz paz ao seu coração, e trazendo paz, a probabilidade de você ser restaurado é maior, porque as suas emoções estarão o quê? Alinhadas com aquilo que você crê acerca de Deus. Então isso vai contribuir para até uma restauração emocional, física, uma cirurgia que você fez, você está bem ali, você está para cima. Tá? Eu conversei com uma pessoa essa semana que fez 7 cirurgias. 6 cirurgias ele fez com o peito aberto. Alguns aqui devem conhecer. E ele fala com naturalidade sobre isso. E ele fala, eu acreditava que Deus era comigo, né? Então assim, não é qualquer um, gente. Eu quando vejo alguém com o peito aberto, a gente já fica assim, assustado, né? Então vamos lá. Pastor, nós somos arrebatados, a igreja está no céu. E aquelas pessoas que forem salvas durante o milênio, tá? Então veja bem, eu penso também que os mortos salvos durante o milênio certamente ressurgirão e serão recompensados nessa ocasião, tá? A gente vai ouvir falar sobre o livro da vida. E esse livro da vida pode ser que tenha algum sentido com esses mortos que serão salvos durante o milênio. Mas Apocalipse também fala sobre o grande trono branco. O tempo não permite, como eu disse, a gente não abordou todos os assuntos. A Bíblia fala, para você ter ideia, quando a igreja for arrebatada, no capítulo 4, aí no capítulo 5, nós estaremos no tribunal de Cristo. O capítulo 5, nós estaremos ali nas bodas do Cordeiro, participando do tribunal de Cristo. Só que esse tribunal não é para condenação. Por quê? Porque se você já está com Cristo, você já passou na primeira fase, na primeira etapa, já está salvo. O tribunal de Cristo é um tribunal do galardão. É quando nós iremos comparecer diante dele, e ele vai falar quantos acordes que estavam desentoados. Não é isso? Olha, aquele estava desentoado, porque você não chegou mais cedo para afinar. Mas vai falar também sobre aquele acorde sobrenatural, que você surpreendeu, tá certo? Tá vendo, Ivan? Ele vai falar. A Bíblia diz que tem um memorial diante de Deus.
Então ele vai abrir lá dia 21, é hoje? De julho, tá? Fulano de tal, a hora que ele chegou. Isso é impressão minha aqui, tá? Mas a Bíblia diz que tem um memorial, ele sabe de tudo. A motivação do meu coração, por que eu estou aqui hoje, tá? Se eu vim com o coração aplicado, se eu vim para contribuir, para construir. Amém, queridos? Então, no tribunal de Cristo, que é o capítulo 5, tá? Nós estamos lá para receber o galardão. Amém ou não amém? Agora, capítulo 20, verso 11 até o verso 15. Vamos ler aí? O que diz a palavra de Deus? Vamos lá. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugira a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É difícil dar um amém por essa palavra, né? Amém porque ela foi escrita, para que a gente pudesse ler, meditar, né, querido? Então, nesse julgamento individual, todos os mortos ímpios, desde Adão, ressuscitarão e serão julgados conforme as suas obras, porém, para a condenação eterna. Como eu disse, o cristão, aquele que creu no Senhor Jesus, aquele que realmente, né, foi salvo, a Bíblia diz que ele não irá entrar nesse tipo de juízo. O que diz o Evangelho de João, capítulo 5 e o verso 24? Vamos ler, vamos lá. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Você pode dizer o amém? Amém, queridos. Aí o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, também falando sobre isso. Olha que texto maravilhoso. Vamos ler? Capítulo 8, verso 1 e 2. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém, queridos? Então, este verso aí é um verso que é cantado durante muito tempo, né? Na igreja. Você vai lembrar daquela canção: nenhuma condenação há para quem... Aleluia. Amém? Nenhuma condenação há. Você crê nisso? Amém, queridos. Então, querido, pastor, e aí? Juízo final, e aí, segunda morte, o inferno, foi a morte e o inferno lançado no lago de fogo. O que vai acontecer depois disso? Veja bem, gente, nós estamos trazendo este assunto, primeiro que é bíblico, né? E faz parte de uma série, tá? É bom a gente conhecer, é bom a gente saber, mas o mais importante para nós é conhecer mais Jesus, é falar mais de Jesus. Assuntos como esse a gente traz para um momento, uma celebração da manhã, talvez para um tempo discipulado, para um curso básico de teologia, né? Tá? Ou para quem gosta de se aprofundar nos estudos da Bíblia. Você não precisa, num trabalho discipulado, na evangelização, ficar lendo esses textos. Esses textos só vão confundir a outra pessoa, tá? Então, é bom ler, estudar, aprender, isso fortalece a fé,
tá? Mas não ficar criando muita especulação, enfim, a sua mente pode ficar meio confusa aí, e você talvez perder o principal. Mas veja bem, depois no final de todas as coisas, a Bíblia diz que vem um quê? Novo céu e nova terra. O profeta Isaías já falava sobre isso, tá? 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías, capítulo 65, verso 17, diz assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Isaías ainda 66 e 22, o que diz? Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar, serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Pedro também escreve sobre isso, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13, mas, de acordo com a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, onde habita o quê? A justiça de Deus. Então, queridos, nesse novo céu e nova terra, o pecado já deixou de existir. O pecado já encerrou a sua influência sobre o homem, sobre a mulher, né? Os salvos já estarão glorificados. Os perdidos, às vezes a gente não gosta de usar essa expressão, né? Nós estamos vivendo num tempo do politicamente correto, que até para falar sobre isso hoje, ainda mais gravado, daqui a pouco alguém vai para a justiça dizer que eu estou chamando ele de perdido, tá? E eu não estou falando quem é perdido, se fulano é, mas no mundo que a gente está vivendo, até para falar um assunto desse, é por isso que a gente às vezes não se aprofunda muito aqui. Então você pode esperar daqui a pouco alguém questionando, alguém falando que não é assim, o pastor está errado, e eu estou falando aqui que eu não estou me colocando como dono da verdade, tá? E aí também não importa, se quiserem falar, é bom que vai dar mais ibope, vai aumentar aqui a minha, os meus seguidores, né? Então, queridos, nós, eu creio aqui, queremos voltar àquele propósito original de Deus. Qual era a vontade dele desde o início? Para Adão e Eva, no jardim, se relacionar com o Pai, se relacionar com Deus, não é isso? Aquela intimidade, aquela comunhão. O Pedro falou sobre isso. Vamos ler lá a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, depois do capítulo 10 até o capítulo 13. Diz assim, ó: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será o quê? Desnudado. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e maneira piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então você está observando aqui o apóstolo Pedro falando de elementos da natureza, falando do calor, falando que essa terra vai desaparecer, de situações envolvendo o próprio universo. Aí quando você lê Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo diz que a própria terra, ela geme, esperando a expectativa desse dia. Por quê? Porque não apenas o homem sofreu e sofre a influência do pecado. Você sabe disso, a natureza. Antes dos nossos pais pecarem, gente, o sol era na hora certa, a chuva, o vento, tudo. O homem conhecia a natureza, ele sabia tudo o que iria acontecer. Quando o pecado começou a imperar, a própria natureza, ela geme, ela sofre. Por que a gente vê hoje vulcão, que mais? Ciclone,
terremoto, tsunamis, não é isso? E tantas outras situações, tudo consequente, a terra, ela sofre. Então, Paulo, lá no capítulo 8, se não me falha a memória, verso, não sei, 21, 22, não precisa ler não. Ele fala que a natureza geme, ele está aguardando a expectativa. Pedro está falando sobre isso, que essa terra, ela precisa passar por um processo também de purificação, para que haja realmente o que? Novos céus e nova terra. E aí, de vez em quando, você encontra os cientistas, e muitos deles nem conhecem a Bíblia, tá? Falando da possibilidade do descongelamento das calotas polares, não é isso? Ou seja, havendo um descongelamento das calotas polares, algumas regiões no mundo, o mar vai subir. Aqui no Brasil, nós temos Vitória, Rio de Janeiro, no livro escrito por Abraão de Almeida, falando sobre escatologia, ele até cita alguns estados aqui no Brasil que sofrerão essas consequências. De vez em quando você encontra aí cientistas falando sobre isso, gente, não é nem num contexto evangélico cristão. Eles falam sobre que o ponteiro do relógio está para chegar a... Quem já leu sobre isso? Meia-noite. Tá? Eles usam esta expressão. Tá? A gente já viu filmes e livros foram escritos. Então, meia-noite, na linguagem desses cientistas, é quando algum evento vai acontecer na natureza. Quem é que falou de meia-noite na Bíblia? Quem lembra aí? Meu Deus, gente, o pessoal lá de casa precisa ouvir vocês, senão... eles estão falando aqui, o pessoal está em casa aí, estão respondendo aqui, eu sei que não está ouvindo, viu? Gente, Jesus falando assim, numa parábola das virgens loucas e as virgens prudentes. Ele fala, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Lá no Antigo Testamento, quando é que o anjo passou, colocando sangue nas portas, foi? Meia-noite. Eu poderia falar sobre mais meia-noite na Bíblia, tem um significado tremendo. Meia-noite é quando as pessoas estão desapercebidas. Meia-noite é quando as pessoas não observam que Jesus está batendo na porta, na igreja lá que vocês leram. Meia-noite é quando os nossos olhares, nossos ouvidos estão focados em outras coisas, distantes, dispersos. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. As virgens prudentes pegaram as lamparinas, elas estavam atentas, pegaram lá a família e foram se encontrar com o noivo. As virgens loucas, a Bíblia diz que elas estavam adormecidas. Não, rapaz, desde que o meu avô existia, ele já falava que Jesus vinha, Jesus não veio. Ah, eu li um livro aqui há 200 anos atrás e falava que ia acontecer, não aconteceu. Vão cuidar da nossa vida. E quando o noivo chegou, elas saíram desesperadas. Ei, me dá um pouquinho do seu azeite. Eu não posso. A gente precisa pensar nisso, gente. Tá? A meia-noite está chegando. É só olhar pelos sinais que a natureza está mostrando. Eu estou falando aqui de cientistas, eu falei das calotas polares, falei aqui, eles estão falando sobre uma possibilidade de um aquecimento. E vocês estão acompanhando isso. Um aquecimento na terra. O profeta Isaías, preste atenção, 700 anos antes de Jesus nascer, ele já falava de um período que a luz do sol iria aquecer 7 vezes mais. Então nós temos na Bíblia, gente, várias profecias que falam de coisas que estão acontecendo. É por isso que Jesus disse não é por isso, né? É sobre este assunto também, olhai para a figueira. Um dos maiores sinais da volta de Cristo é o povo de Israel. Estuda sobre Israel, leia sobre Israel, desde a saída deles lá do Egito, a trajetória desse povo. Então Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou sobre isso. Capítulo 24, ele está falando lá sobre a vinda dele, o sermão escatológico, capítulo 24 de Mateus. Então Jesus está falando desse dia, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, sobre os homens amantes de si mesmo, falando sobre os relacionamentos, falando sobre sinais no sol, no céu, na terra, e ele quase que ele fala assim a data, né, do dia da volta dele, tá?
E aí ele fala também sobre a figueira. A figueira é um símbolo de Israel. Nos dias que Jesus falou, olhai para a figueira, Israel estava na sua terra, ano 30, 33, 35 mais ou menos. Jesus morre, quase 40 anos depois do ano 70, Roma invade Jerusalém. Os judeus são expulsos da sua terra, eles são espalhados praticamente na maioria dos países da Europa e por muitos lugares do mundo. Ou seja, do ano 70 até agora 1948, a terra de Israel não tinha judeu lá. Várias outras nações foram lá, conquistaram, enfim. Então preste atenção, ficaram quase 2000 anos fora da sua terra. Para que Jesus pudesse voltar, os judeus teriam que estar na terra deles. Então, durante esse período, não tinha como ele voltar, porque para ele voltar, o templo lá em Jerusalém tem que estar reconstruído. Então, para ele voltar, algumas outras evidências bíblicas teriam que estar presentes lá em Israel, porque o compromisso de Deus com os judeus ainda permanece, temporariamente, é com a igreja. Mas se você lembrar da visão profética de Daniel, lá das 70 semanas, que você já deve ter lido alguma vez, essas 70 semanas vão se cumprir agora com os judeus, quando eles voltando para a sua terra, assim que Jesus voltar, tá certo? Aí começa aquela última semana, que está faltando lá se cumprir na semana de Daniel, que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas de forma resumida, Daniel teve uma visão de 70 semanas, 69 semanas já se cumpriram, falta a última semana. Esse relógio parou para Israel, porque essa semana se aplicava a Israel, porque quando Jesus veio, eles rejeitaram, vocês sabem disso, eles não quiseram Jesus. Veio para que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deles o direito de ser chamado filho de Deus. Então, já que os judeus não receberam, o relógio parou, a igreja entrou aí nessa história, e graças a Deus por isso, tá? Então o relógio está parado. Quando a igreja for arrebatada, o relógio volta, que é a última semana. Mas para isso acontecer, Israel tinha que estar na terra dele. Hoje Israel está na terra dele. 1948, agora eles voltaram. Uma das maiores evidências da volta de Cristo é Israel na sua terra. Tem algumas profecias lá de Ezequiel, capítulo 37 e 38, que fala de Gog e Magog. Essa profecia fala de países, na profecia não fala o nome dos países atuais, mas pela localização geográfica, dá para a gente saber quais são esses países. Então o profeta já falava de uma nação do norte. Hoje quem está ao norte de Israel, tem tantos países, é a Rússia. Então Israel já profetizava, o profeta, que algumas nações do norte vão se levantar contra Israel. Então até 1948 isso não podia acontecer, porque Israel não estava na sua terra. Se você pegar os jornais de todo o mundo, Israel praticamente é uma das nações que está em todos os jornais do mundo. É só observar. Fora aí Estados Unidos, que é a nação mais, mas pega Israel, um país pequeno. Quase todos os jornais do mundo de alguma forma falam sobre Israel. Então, para fechar aqui esse assunto, queria que você estudasse mais sobre isso, lesse mais sobre isso, glorificasse a Deus por Ele trazer isso até você, passa para os filhos. Então, enfim, tem muitas conexões aqui entre os profetas que não tem como a gente deixar de acreditar. As coisas se encaixam direitinho. O profeta Daniel, com Isaías, com Jeremias, um completa o outro, gente. Então assim, para finalizar, tá certo? Apocalipse, capítulo 21 e o verso 1, o que diz a palavra de Deus? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Tá, queridos? Jesus fez menção dessa nova era. Quando você lê capítulo 21, capítulo 22 de Apocalipse, você vai encontrar ali
as glórias dessa maravilhosa era, vai falar sobre Jerusalém, vai falar sobre as ruas de ouro e cristal, enfim, um ciclo vai se encerrar, um outro ciclo terá início, queridos, tá? Capítulo 21, verso 2 e o verso 10, o que diz? Eu queria que você lesse esta palavra, vamos ler. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como a noiva adornada para o seu marido. Ele me levou no espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, verso 7, olha o que ele diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, Cristo Jesus. Amém, queridos? E aí, Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, aqui sim, Deus será tudo em todos. Podemos ler, verso 28, quando, porém, tudo lhe tiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Que maravilha, né? Então, queridos, todos os eventos escatológicos de Deus estão se cumprindo fielmente. Deus não falha, a sua palavra não falha. O que falta ainda? Fica aqui o desafio para que possamos refletir sobre essa questão. Todos esses textos, tudo que eu falei aqui, indica que Jesus está às portas. É por isso que eu e você, falei sobre isso para os líderes agora, precisamos ir fazer discípulo, falar de Jesus, anunciar Jesus, resgatar essa mensagem em nossos púlpitos, na sua casa, no seu trabalho, por onde você for, falar que Jesus Cristo está voltando. Tá? Você não precisa ser teólogo, você não precisa conhecer Apocalipse, como nós estamos falando aqui, não. Você precisa crer nessa palavra, que tudo nos dá a entender que Ele está voltando. Qual o nosso propósito com essa mensagem? É levar a igreja a viver um compromisso maior com Deus. É levar cada um de vocês a refletir, o que você precisa fazer. Alguns aqui precisam se posicionar diante de Deus. Se já oram, orar um pouco mais. Se já ler a Bíblia, ler um pouco mais. Se ainda não batizou, pensar sobre o batismo. Se ainda não declarou com seus lábios Jesus Cristo como Salvador e Senhor, você precisa fazer isso urgente. E isso pode ser agora, amém ou não amém? Tá, queridos? Então, é aceitar o desafio e desempenhar como cristãos valorosos esse chamado. Essa sublime missão, que é pregar o Evangelho até que Ele venha. Amém ou não amém? Então vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor com uma canção, nós vamos adorar a Deus, tá? Mas antes disso eu quero orar com você, tá? Se tiver alguém aqui, pastor, eu quero Jesus, eu preciso voltar para a casa do Pai, você pode vir aqui agora, a gente vai orar por você. Pastor, eu estava afastado, essa palavra mexeu comigo e eu quero me posicionar. Esse é o tempo de Deus para a sua vida, tá certo? Você pode fazer isso aí na sua cadeira, vindo aqui à frente, conversando com um dos pastores da igreja. Você precisa fazer alguma coisa, eu não sei o que é, Deus sabe e você sabe. Vamos orar? Pai, o nosso coração é grato por esta manhã, por esse tempo tão precioso. Poder aqui, Senhor, meditar nesta palavra. Como nós somos privilegiados de poder ler esta palavra e crer no poder desta palavra e entender que Jesus Cristo está voltando. Eu oro para que haja um despertamento espiritual na vida aqui desta igreja, da minha vida, nossa família, nossa casa, nossa liderança, que nós possamos, ó Deus, abraçar esta sublime missão, pregar o Evangelho, fazer discípulos, falar de Jesus a tempo e fora de tempo. Usa-nos, ó Pai, para o louvor e para a glória do nome de Jesus, do nome de Jesus. Casa está pronta, estamos esperando. Aleluia. Para te encontrar.
brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem. Aleluia. O noivo vem, Hosana, Hosana, Glória a Deus. Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Aleluia. Glória a Deus. o noivo vem. Que privilégio, queridos, esse nosso primeiro dia da semana, a gente cantar esta canção. É como se a gente estivesse dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O céu se alegra com isso, Deus se alegra com isso, tá? Deus Pai olhando para mim, para você, conhece as nossas fraquezas, sabe das nossas limitações, mas está olhando aqui para a gente. Com tudo isso, a gente vem para a casa do Pai, um domingo pela manhã, para celebrar essa promessa, para celebrar esse perdão dos nossos pecados, mas acima de tudo, essa esperança de vida eterna. Então assim, que Deus abençoe a sua vida mais e mais. Convide as pessoas para estar aqui no domingo pela manhã. Nós temos investido aqui no ensino da palavra. A gente quer ver uma igreja crescendo de forma saudável. Como isso faz bem. Traga seus filhos, traga criança, enfim, para estar ali embaixo sendo ministrado. Jesus está voltando, tá? Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos passear, vamos curtir a vida, sem esquecer que o nosso chamado maior é falar de Jesus, é viver Jesus. Eu sempre lembro aqui que eu tenho 62 anos de idade. São 62 anos. Cada ano tem 48 domingos. 48 vezes 62, o Wilson vai multiplicar aí, vai me falar aí. Deve dar mais de 2.500 domingos. Desses aí eu devo ter perdido alguns que eu não vi na igreja. Não me fez falta, não me deixou traumatizado, tá? Então isso só me fez bem. Hoje vejo os meus filhos caminhando na igreja. Hoje vejo a minha família na igreja. Então assim, vale a pena, tá? Vale a pena servir ao Senhor, tá?
Então, queridos, nós também queremos recomendar a vocês alguns livros que estão chegando aqui na livraria. Nós estamos, você viu ali, nós estamos fazendo uma livraria. Vai ficar assim, uma livraria top mesmo, viu? Digno de cada um de vocês aqui, tá? Mas para isso, quando você compra o livro, você nos ajuda a pagar ali a mão de obra, tá? Dessa livraria, tá? Mas mais do que isso, você está sendo edificado. Então chegaram alguns livros aí, Famílias Indestrutíveis, tá? E um outro livraço aqui do pastor Luciano Subirá, O Impacto da Santidade. Além desses, tem muitos outros ali. Então, crie o hábito de dar presente com livros. Talvez você nunca pensou isso, tá? Talvez alguém na sua empresa, um diretor, talvez você não tenha aquele jeito para falar com ele. Então, pegue um livro que mais ou menos se aplique a ele, tá? Tem estratégias. Ele deve estar me ouvindo aqui e já sabe que você vai levar o livro para ele, né? Tá? Então, assim, um livro que eu recomendo, esse eu recomendo para qualquer pessoa que você conhece, tá? Para jovem, para adulto, para criança, crente, não crente, eu nem sei se tem, Uma Vida com Propósito. É um livro que eu quero que toda a igreja leia, tá certo? É Uma Vida com Propósito. Mas além disso, tem muitos outros bons livros ali. A gente seleciona, a gente filtra bem, nós também procuramos a comprar aqueles livros que estão em promoção, para passar para vocês num preço mais em conta também, amém, queridos? E deixa eu lembrar aqui então sobre o Avance. Você que ainda não fez a inscrição, que agora, tá, senão eles vão dormir, não vão prestar atenção aqui no informe, né? o Avance, eu disse que para todos que são membros, eu quero que você participe, será um tempo muito precioso para você. Mas agora, dia 31, vai ter um encontro aqui, afeto, coloca aí, afeto, encontro afeto, tá? Isso aí é para mulheres grávidas, tá? Ou mulheres que já ganharam o neném também, aberto para toda a comunidade. Se você conhece alguém, tá, que está grávida, precisa de um acompanhamento, tá? Nós temos aqui profissionais que fazem esse acompanhamento para pessoas da igreja, fora da igreja. Então será dia 31 aqui no auditório às 18h30, mas precisa fazer inscrição. Eu acho que não paga nada não, tá? É só para a gente ter um controle aqui. Nós temos um lindo trabalho que é feito aqui e você pode abençoar outras vidas aí também, convidando para participar. O face a face é apenas para os homens, tá? Apenas para os homens, de preferência aqueles que estão chegando, aqueles que são novos, né? Você precisa fazer a inscrição, vai acontecer aí agora em outubro, é isso que está aí? 19 e 20 de outubro, tá? A ceia, primeiro domingo de agosto, né? Não é domingo que vem agora não. Hoje à noite estará conosco a missionária Viviane, tá? Se você não conhece, eu recomendo você assistir. Uma mulher que tem sido muito usada por Deus, através da palavra e através de outros dons também que Deus tem dado. Então, hoje à noite, a partir das 18 horas. E essa semana, nós estaremos celebrando a festa do amigo. Quem aqui ainda não está em célula? Levante assim a sua mão, você que não está em célula. Um grupo pequeno da igreja. Então, nós temos algumas mãos levantadas aqui. A maioria está ainda não, gente. Vamos abrir um lá em Uruçuquara, né? Lá é bom, né? Perto do mar. Sempre uma moqueca, aí vale a pena, Jesus, tem que pescar ainda, né? Então, veja bem, então quem está em célula já sabe, tá? Você que não está, você pode participar, procura ali os líderes, eu quero participar de uma, lá perto da minha casa, né? Então, festa do amigo, tá? Cada uma no seu dia, na casa aí, determinado. Amém, queridos? Então, a gente vai orar agradecendo, e eu quero assim louvar muito a Deus. Deixa eu falar para você, eu estou muito feliz com o Senhor, Deus. Gosto de estar aqui na igreja. Aí você fala assim, mas você é pastor, né? Deixa eu falar uma coisa para você, tem muito pastor que está na igreja por obrigação. Tá? Ore por esses pastores. E ore pelo seu pastor agradecendo. Já pensou se eu não tivesse prazer de falar que eu gosto de estar aqui? Você precisa pensar nisso. Você diz, Deus, coloca mais isso no pastor. Deixa eu falar uma coisa para você. É possível que um dia eu não tenha prazer de estar aqui. Acontece, tá?
Então ora para que isso não aconteça. Tá? Para Deus bote mais fogo, mais paixão, mais ânimo, mais vigor, né? Porque vindo eu vou distribuir, eu vou compartilhar, porque essa é a dinâmica da vida cristã. Você lembra que é o que é? Receber, celebrar, compartilhar. Você pode repetir? Receber, celebrar, compartilhar. Eu queria que alguém pegasse o microfone aqui, que eu não estou querendo largar o microfone. Vamos orar então. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por esse tempo tão especial. Dai-nos uma tarde abençoada, a celebração desta noite. Oramos por aqueles que estão viajando, por aqueles que estão enfermos, acamados, por aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, que o Senhor possa abençoar, como tem abençoado a cada um de nós, e que nós possamos, ó Pai, continuar celebrando esta graça do Senhor Jesus Cristo, que possamos continuar sentindo em nós esta gloriosa presença do Espírito Santo, e a cada manhã, ó Deus, vivenciar o amor de Deus Pai. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até daqui a pouco. Nós invocamos, acende a chama e que venha.